dia a todos. Vamos dar início a mais uma das nossas reuniões clínicas do Departamento de Psiquiatria da EPM Unifesp. Inicialmente, queremos agradecer ao Laboratório FQM, cujo patrocínio possibilita a transmissão ao vivo dessas reuniões através do canal do Departamento no YouTube. A reunião de hoje vai ser do Onboarder, o nosso ambulatório de transtornos da personalidade borderline, e tem por título A Procura de uma Integração Clínica, Pesquisa Qualitativa e Quantitativa. Temos uma equipe grande aqui presente hoje, o Cícero, o Salvador, o Gabriel e a Camila. Não sei quem que vai começar, mas eu já passo a palavra, então, Cícero. E obrigado pela participação de você já antecipadamente. Obrigado, professor. Agradecendo aqui a oportunidade, né, dessa apresentação e que a gente possa contribuir, né, apresentando aí esses diversos níveis de integração que a gente vem construindo aí ao longo de todo esse tempo. A gente gostaria de dedicar, né, essa apresentação. Alô? Essa está funcionando? Alô? Alô? Certo? Não, alô? 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 Então, a gente gostaria de oferecer, né, essa apresentação à nossa colega Inês, adoecida, porém bastante participativa. Ela falou que talvez estivesse acompanhando a gente pela transmissão. A gente se reúne toda quinta-feira, né, e apesar de tudo, ela continua muito participativa. Amanhã o grupo estará na casa dela, junto com ela ali. A Inês, ela é a nossa responsável, né, pela coordenação da pesquisa quantitativa, e eu acho que a pesquisa quantitativa é um link muito importante entre a psicanálise e psiquiatria na universidade, né? É uma bandeira que a professora Julieta sempre levantou aí, e a gente foi seguindo com isso, né? E um pouco do que eu percebi ao longo desse tempo, quando eu entrei lá no Onboarder em 2007, o psiquiatra, antes, ele tinha um papel mais pragmático, como fazer diagnóstico, fazer as internações, as papeladas, né, todo aquele processo, para poder dar continuidade ao processo terapêutico e o terapeuta fazer o seu trabalho com mais tranquilidade. Porém, com o tempo, o grupo foi podendo escutar, né, o paciente, solicitando essa necessidade de um psiquiatra mais presente ali, não só nos sentidos pragmáticos, mas com todo o simbolismo desse pragmatismo, né? E aí, então, que também a gente não pode deixar de lembrar do nosso colega Antônio Carlos Sintra, o nosso saudoso Tonhão, né? Quem foi que começou lá no Onboarder fazendo a supervisão da psiquiatria psicodinâmica, né, que integra a psicanálise e a psiquiatria em todo sua extensão. E o paciente border, ele ainda não estava satisfeito com isso, né? Solicitava ainda mais da gente. Desde o início, o Onboarder também intitulava essa questão da integração como a rede, né? Se a gente pensar em psicanálise e rede, né, as ligações que aumentam o poder de simbolização e, com isso, uma capacidade maior de lidar com angústias. E as nossas angústias ali, a gente foi solicitando ajuda de pronto-socorro, enfermaria, hospital-dia, né? E as comorbidades borderline foi fazendo a gente poder se integrar com os diversos ambulatórios, como o PROATA, o PROV, a Infantil, né? O Observatório de Bebê com a Vera Zimmermann, Conversas de Vida do Elson sobre suicídio, né? E até ultimamente com a Daniela, com o Tim, né? A gente leu junto um artigo também de border e autismo. Então, eu acho que essa reunião ela representa muito, né, essa integração que a gente foi construindo aí ao longo do tempo. E, por último, essa integração dentro de nós, né? Acho que com o tempo também a gente
podendo ficar mais tranquilo com todas as características dos aspectos borderline, a gente também poder vendo esses aspectos dentro de nós também, né? A questão da cisão, né, que tem a ver com a integração, nossas questões de suicídio, nossas questões neuróticas, psicóticas, narcísicas, e acho que quando a gente consegue se conectar essas questões dentro de nós, essa comunicação com o paciente é muito efetiva, né? E aí depois o que a gente faz com isso? É um pouco que a Camila vai falar desses cuidados primordiais, que ao sustentar essas partes, aí começa a poder haver uma certa integração, né? Então, pensando aí na integração, o Salvador vai começar falando um pouquinho das teorias, o Gabriel Wagner vai falar um pouco do nosso funcionamento e a pesquisa quantitativa, né, podendo afirmar, né, que a gente faz talvez esteja valendo a pena. E, por último, a Camila vai falar de uma pesquisa qualitativa, né, falando do subjetivo, dessas questões mais íntimas dentro de nós. A gente também integra aqui passado, presente e futuro com os jovens aí, frutos aí desse processo do onboarder também. Obrigado a presença de todos. Olá. Oi, tem. Qual que aperta? Eu pego isso, mas eu acho que é esse aqui. Ó. Deve ser. Tá certo. Bom dia a todos. Então, a apreensão, vou tentar apresentar para vocês a questão que eu escolhi da apreensão do psíquico e sua falha no paciente borderline. Eu vou começar com uma fala do Hamlet, uma fala famosa dele, que ficou famosa, e que vocês sabem que o Hamlet foi, neste século, aquilo que o Édipo foi para a psicanálise no início do século passado. Ele é mais border do que neurótico, vamos dizer assim, como o Édipo serviu de modelo para o pensamento psicanalítico, mas de um pensamento menos primitivo, mais capaz de apreensão do psíquico. O Freud trabalhava com pacientes mais capazes de apreensão do psíquico. Ele procurava, então, resgatar o que tinha sido reprimido, esquecido, mas tinha sido pensado, tinha sido apreendido, mas tinha sido reprimido. Então, era uma psicanálise mais fácil, vamos dizer assim. Assim, o Freud tinha essa impressão também de algo que ia ser muito rápido e muito valioso para a humanidade. Aos poucos, ele foi vendo que foram aparecendo coisas mais primitivas e mais complicadas. Então, a psicanálise deste século, ou a partir da metade do século passado, muitos analistas passaram a se dedicar aos aspectos mais primitivos da mente. Muitos, né? Neste século, praticamente, essa abordagem da psicanálise mudou. Então, vamos ver, contar a história um pouco, situar essa questão do Hamlet, que é uma pessoa que sofreu um trauma, não é? Ele era uma pessoa que tinha uma vida social, era amigo, tinha uma namorada, era um filho feliz, mas o pai dele faleceu, que era o rei. A mãe se casou muito rapidamente com o irmão do rei, que era o cunhado, e a cena da peça começa na comemoração do casamento, das bodas do casamento. E o Hamlet é o único que está meio incomodado com aquela situação. Ele está com o sentimento de que há algo de podre no reino da Dinamarca. E todos os outros não.
Isso o deixa numa situação de ficar irritado, incomodado e revoltado, porque logo em seguida ele fica sabendo que o pai tinha sido assassinado, né? E ninguém sabia, ele ficou sabendo, o fantasma do pai veio contar para ele, e então aí a revolta dele se tornou uma revolta que ele não estava podendo conter, não estava podendo pensar a respeito. Ele ficou perturbado, ele ficou meio psicótico, vamos dizer assim, se me permite a expressão, nem francamente psicótico e nem totalmente são. Rompeu o namoro, deixou de ter amigos, passou a ter uma atitude hostil, ácida, amarga em relação à vida e em relação a todos. Então, é nessas circunstâncias que o pessoal, o rei, fica preocupado, porque ele deixava as pessoas com uma pulga atrás da orelha e uma sensação de que algo perigoso poderia estar sendo gestado na cabeça do Hamlet, como de fato aconteceu. Então, o rei manda alguém conversar com ele para tentar, de alguma forma, ajudá-lo a pensar, ajudá-lo a voltar ao que ele era antes, não é? E então essa cena que a gente vai ver a fala. Quando ele percebe que a pessoa foi enviada pelo rei com essa intenção, ele que estava numa atitude ácida, ele fica mais revoltado ainda, porque ele interpreta isso como uma tentativa de fazê-lo calar-se e fechar os olhos para a coisa podre. Quem tinha assassinado o pai dele era o próprio cunhado com quem a mãe estava se casando. Então, ele diz para a pessoa que foi enviada, toque essa flauta aí. Tinha uma flauta ali do lado, toque essa flauta. E a pessoa disse, não sei tocar flauta. Eu não sei tocar flauta. Não, mas faça um esforço. Então, evidentemente, quem não sabe tocar flauta não vai poder tocar. Então, ele fala o seguinte. Está aparecendo a sequência. Ora, olha agora quão indigna coisa farias de mim. Tu tocarias a mim? Parecias conhecer minhas chaves? Pinçarias o coração do meu mistério? Sangue de Deus, pensas que sou mais fácil de ser tocado do que uma flauta? Muito embora possas me dedilhar, ainda assim não podes me tocar. Então, ele tinha preservado a intuição, a inteligência e a acidez, né? Porque ele tem alguém que vai tentar ajudar, ele responde de uma forma hostil, mas genial, não é? Tanto que a frase ficou famosa e aponta para a gente a questão da dificuldade de tocar o psíquico, né? Que não é algo absolutamente natural e não é uma coisa objetiva, é algo que precisa ter uma sensibilidade para poder tocar esse território. Bom, saltemos então para o início, para o meio do século, para o início deste século, e vamos ver como o Bion passou a apresentar para a gente essa questão da apreensão do psíquico. Como é que acontece? A criança já nasce capaz de apreender o psíquico? A ideia que se tem atualmente é que nós nascemos com um potencial, com algo já predisposto ao psíquico, mas que é preciso uma experiência precoce, provavelmente com a mãe, para que esse psíquico, na interação com a mãe, possa ser apreendido. É algo fundamental, essencial. Esse psiquismo do bebê
não vai se desenvolver se não houver essa interação satisfatória, né? Então, o Bion tem uma maneira de escrever um pouco difícil. O Meltzer apresentou o pensamento dele de uma forma mais sintética, desta maneira. Ele fala, o Bion, de uma mãe que recebe a projeção da angústia do bebê, reflete sobre ela e responda apropriadamente. Se isso acontece, o bebê tem a experiência de ser entendido, tanto quanto de ser confortado. É importante que não é apenas ser bem recebido, vamos dizer assim, ou bem carinhosamente tratado, afetuosamente. É preciso que haja um entendimento dele por parte da mãe, porque o psíquico é algo a ser conhecido. Então, a mãe vai conhecer o bebê e, a partir daí, o bebê vai se conhecer, através dessa interação, tanto quanto de ser confortado. Ele, então, incorpora a capacidade de apreender a si mesmo e ao mundo em termos de significado e sentido das coisas. É a questão do sentido. O sentido a gente pode considerar o principal do território do psíquico. O psíquico depende do sentido, dá um sentido na vida, dá um sentido em cada momento. Se a gente não tiver o sentido, as coisas ficam muito concretas e impossíveis de serem vividas, irrespiráveis, concretas. Então, o psíquico é que possibilita essa apreensão da vida, do mundo, das relações e de tudo. A falha da mãe em responder à aflição do bebê resulta na introjeção de uma mãe que é hostil ao conhecimento e em uma parte de si mesmo aterrorizada, desprovida de sentido e significado. Meltzer, que fez essa apreensão do pensamento do Bion. Falando do desastre que pode acontecer quando essa apreensão do psíquico não acontece. É um estado, de alguma forma, psicótico, ou então extremamente limitante. Muito bem. Agora, mais recentemente, o Vonag apresentou uma formulação a respeito dessa questão de uma forma, vamos dizer, menos psicanalítica e mais voltada para o pensamento em geral. Vamos ver como é que ele faz isso. Essa aqui já foi direto, mas... Então, o Vonag chamou essa capacidade de apreensão do psíquico de mentalização. Ele denominou assim, que é a capacidade de perceber o sentido implícito e explícito de si mesmo e dos outros em termos de estados subjetivos e processos mentais, como desejos, sentimentos e crenças. É uma atividade predominantemente pré-consciente, imaginativa e constitui uma reação emocional intuitiva. Não é algo que a gente vai pensar racionalmente. Se a gente vai interpretar racionalmente as coisas, não é apreensão do psíquico, é uma forma muito concreta, né? Deve ser parecido com a inteligência artificial. É algo superficial e que não apreende, de fato, um sentido vivencial das coisas. Ele continua, então, o pensamento do Vonag. A consciência de que o nosso comportamento é guiado por estados emocionais nos dá um senso de continuidade e controle que é central para a experiência subjetiva de si mesmo como agente.
Essa simultânea experiência e interpretação da emoção, que é crucial para a sua regulação, pode ser descrita como afetividade mentalizada. Então, o border sofre o que muitos chamam de uma desregulação emocional. Não há uma continência para os sentimentos e para as emoções. Eles não podem ser pensados. Eles são sentidos de uma forma muito concreta e transformados em atuação, frequentemente, em ação. São descarregados em ação e têm dificuldade de ter uma continência psíquica a respeito deles. A capacidade de entender o comportamento dos outros em termos de seus prováveis pensamentos e sentimentos é uma fundamental aquisição do desenvolvimento e é facilitada por relações de apego seguras. Nosso entendimento dos outros depende do quanto fomos entendidos na infância por nossos cuidadores. Consequentemente, esse desenvolvimento é frágil quando há adversidade social, particularmente negligência precoce. Numa interação normal entre cuidador e criança, esta verá uma versão modulada do seu estado interno, refletido pelo cuidador. Estas respostas congruentes são necessárias para ajudar a criança a criar representações de seus estados internos e, dessa forma, regular seus afetos e entender os dos outros. Uma resposta pouco mentalizada por parte dos pais pode minar o desenvolvimento sadio de capacidades cognitivas sociais da criança, especialmente a capacidade de regulação dos afetos e a atenção voluntária. O mais importante fator perturbador do desenvolvimento da mentalização é o trauma psicológico na infância, especialmente se cometido pelas figuras de apego. Defesas psicológicas podem ser ativadas para proteger o indivíduo de pensar no estado emocional do cuidador, que tenha sentimentos maldosos contra ele, inibindo o desenvolvimento da mentalização. Como é muito insuportável pensar ou perceber que o cuidador tem intenções cruéis contra ele, perversas, então há um bloqueio defensivo na capacidade de perceber qualquer coisa que se aproxime do psíquico e dos sentimentos das pessoas. Tem sido demonstrado que o trauma psíquico desempenha um papel importante na psicogênese dos estados fronteiriços. Quando perpetrado por uma figura com quem se mantém um vínculo de apego, ele interfere no processo de desenvolvimento descrito acima. Evidências são observadas em crianças que sofreram abusos graves. Persistência de um modo concreto de vivenciar a realidade interna, inabilidade para entender os próprios estados mentais e os dos outros. A criança maltratada não pode se permitir ver a expressão de seu progenitor como indicando apenas uma realidade psíquica sem consequências, já que os sentimentos parentais podem indicar repercussões assustadoras. A criança que está cercada de ameaças ou trauma terá seu foco mantido tão próximo ao mundo externo e seus riscos que sobra pouco espaço para a ideia de um mundo interno separado. Talvez a criança tenha visto o genitor ficar zangado e assustador. Nesse caso, pode sentir-se segura caso ele reconheça a experiência da criança e possa tranquilizá-la. Mas, em caso de maus tratos, a criança não está segura e qualquer comunicação tranquilizadora será falha. Finalizando, o inconsciente emocional constitui a base do espaço potencial do self,
e uma entidade necessária para a nossa percepção de identidade psíquica. No processo de desenvolvimento, a criança vai se dando conta que deve haver uma mente externa a ela que é capaz de acolhê-la. Se essa mente não existe, segue-se um desastre para a personalidade, pois o sentido de self origina-se das restituições sucessivas feitas por um objeto, por uma pessoa, uma mente dotada de sensibilidade e receptividade emocional das projeções na busca de sentido. Então, é um pequeno resumo do pensamento da apreensão do psíquico e que é o foco atual da psicodinâmica e da psicanálise, mesmo com pacientes não borderline. De uma certa forma, é um território em que todos nós temos algo a desenvolver. Bem, agora, então, nós vamos ver a apresentação do Gabriel e depois da Camila. O Gabriel falando dos aspectos da pesquisa quantitativa e a Camila de uma análise de uma paciente em que a gente pode considerar uma pesquisa qualitativa. A psicanálise ou a psicoterapia psicodinâmica tem uma característica essencial de pesquisa, porque ela está aberta, ela procura estar aberta ao que vai aparecer, a um grande território de desconhecido. Nós não temos respostas prontas para os pacientes. É preciso apreender o psiquismo que eles, ou o protopsiquismo que eles nos apresentam, para a gente poder, então, pensar no entendimento, e o paciente também vai poder, quando isso ocorre, poder também pensar sobre si mesmo e poder lidar com seus sentimentos de uma forma menos atuadora ou menos somatizadora. Bom, muito bem. Gabriel. Então, bom dia a todos. Acho que, assistindo a apresentação do Salvador aqui, acho que eu fiquei com uma sensação assim, acho que além de ele conseguir apresentar os conceitos, eu acho que ele consegue também transmitir um estado de espírito assim nas apresentações dele, que eu acho que vai ser muito útil para o restante, né, da minha conversa e também da Camila. Então, queria me apresentar. Eu sou Gabriel Wagner, sou psiquiatra, né? Também tenho formação em psicoterapia aqui pela Unifesp e tenho o prazer de compor esse ambulatório há 3 anos, né? E vou mostrar para vocês agora um eixo de uma pesquisa quantitativa em curso atualmente no Amborder e, com isso, mostrar para vocês também o funcionamento do ambulatório em si. Assim, acho que a gente vai conseguir explorar esses 2 pontos. Então, o Amborder é um ambulatório que tem uma tradição assim, de pelo menos 15 anos no tratamento de transtornos de personalidade, com ênfase no transtorno de personalidade borderline, né? E, dentro do ambulatório, criamos um grupo, que é um grupo de pesquisa, que foi fundado pela professora Inês Quintana, que é o GEP, que é o Grupo de Estudo e Pesquisa da Personalidade, em que o nosso objetivo é produzir evidência sobre essa abordagem que nós construímos aqui ao longo dos anos, né? Abordagem essa que integra a psiquiatria psicodinâmica e uma psicoterapia de orientação psicanalítica, né? Inclusive, esse projeto que eu vou apresentar para vocês faz parte da tese de doutorado da doutora Inês. Esses são os membros atuais desse grupo de pesquisa e acho que é através do esforço deles que esse projeto é possível, que pode ser sonhado. Então, o que busca essa pesquisa desenvolvida no Amborder? Então, ela busca produzir evidências dessa intervenção Amborder, como nós chamamos, que integra essa psicoterapia de orientação psicanalítica à psiquiatria psicodinâmica. Eu diria assim que essa integração já existe em alguns modelos de tratamento, como, por exemplo, na terapia da mentalização do Peter Fonagy, que o professor Salvador trouxe aqui, também na terapia focada na transferência desenvolvida pelo professor Kernberg, né, no grupo de Nova York. Só que existe uma especificidade do Amborder. Assim. Eu acho que essa integração é proposta não só nos preceitos teóricos,
mas também na abordagem prática, assim, dos atendimentos em psiquiatria e psicoterapia, de forma que cada um consegue entender o que é que está se passando do outro lado do tratamento. Então, nós tentamos promover essa integração entre atendimentos, entre a psiquiatria e a psicoterapia, através de supervisões, né, semanais, que eu já vou especificar para vocês mais na frente quais que são. A supervisão da dupla é um dispositivo que criamos aqui, que é bem interessante, e também da reunião dos terapeutas, que também é um dispositivo criado aqui no Onboarder, que eu vou entrar em mais detalhes mais à frente, ao mesmo tempo recebendo suporte da rede do SUS, que vai de uma rede desde o tratamento ambulatorial, a internação hospitalar, o diálogo com o CAPS, com o BS. Então, o título da pesquisa é a avaliação da efetividade da intervenção Onboarder Unifesp no tratamento de transtorno de personalidade borderline. Então, estamos avaliando esse método, na verdade, essa intervenção que criamos aqui, através de 23 escalas, né? E nessas escalas nós avaliamos assim aspectos demográficos, a organização de personalidade, diagnósticos, sintomas. Temos escalas que avaliam apego, vínculos, adaptação e qualidade de vida, funcionalidade. E também pretendemos analisar assim, os custos de utilização do serviço de saúde. Então, é um estudo que tem um desenho observacional, um estudo observacional aqui do ambulatório. Então, talvez seja interessante delimitar aqui o que é que seria a intervenção Onboarder, né? Essa intervenção que desenvolvemos aqui ao longo dos anos. Então, essa intervenção, aqui no Onboarder, nós trabalhamos com psiquiatras e psicólogos, né? Que para a entrada no ambulatório, nessa entrada, assim, essas pessoas teriam que ter pelo menos uma experiência prévia em psicanálise de 2 anos, né, alguma imersão nesse meio, e a nossa pedra angular é o sistema da dupla terapêutica, que é formada pelo psiquiatra e pelo psicoterapeuta. E essa dupla, eles formam uma espécie de casal parental, assim, então abre um campo para uma compreensão conjunta, e a integração dessa dupla é muito fundamental assim, para a nossa proposta aqui no Onboarder, né? Então, os atendimentos, eles costumam, em psicoterapia, acontecem 1 ou 2 vezes por semana, e em psiquiatria com uma média mensal. Mas, claro que varia muito a depender da necessidade do paciente. E nós também desenvolvemos um sistema de camadas em reuniões semanais que servem para dar suporte justamente a essa dupla terapêutica, que eu também vou trazer mais detalhes aqui na frente. Então, eu trouxe queria especificar um pouco que supervisões são essas que trabalhamos aqui no Onboarder. São 3 que trabalhamos, 3 reuniões semanais. Temos a reunião da psicoterapia, da psiquiatria e a supervisão da dupla. Eu acho que a reunião da psicoterapia e da psiquiatria acho que falam por si mesmas, assim. Talvez um adendo que eu faria é que, mesmo na supervisão da psiquiatria, o psicoterapeuta também participa, inclusive ajudando na tomada da decisão clínica, né? Porque acho que entendemos assim que o tratamento medicamentoso, além do efeito farmacológico, também tem todo um processo simbólico assim que o paciente internaliza e que é importante. E a supervisão da dupla é um dispositivo muito original aqui do ambulatório, em que o objetivo dessa supervisão não é necessariamente assim destrinchar o funcionamento psíquico do paciente, mas entender como a dupla, o psiquiatra e o psicoterapeuta, funcionam no tratamento do paciente. Então, muitas vezes esses pacientes usam de mecanismos de defesa primitivos, como a cisão. Então, o psiquiatra desempenha um papel, o psicoterapeuta desempenha um outro papel, e são elementos, assim, fenômenos distintos que muitas vezes não conseguem ser integrados. Então, a supervisão da dupla tem esse papel, assim, de fazer essa revisitação, assim, de que papel cada um está desempenhando. Eu trouxe aqui também uma esquematização de como que funcionaria o ambulatório como um todo nesse sistema de camadas. Então, no centro desse sistema estaria o campo analítico, que, pela literatura, envolveria assim, o psicoterapeuta e o paciente. Mas a gente expandiu um pouco esse conceito, né, de incluir também, dentro desse campo analítico, o psiquiatra, que também tem um papel, como o Cícero falou, fundamental dentro do ambulatório, inclusive nos processos de simbolização. Então, o psiquiatra tem um papel de dar suporte à psicoterapia, fazer com que ela seja possível e que se mantenha fértil, de certa maneira, né? Então, dando suporte ao campo analítico, nós temos as supervisões, as 3 supervisões que eu mencionei,
E, eu diria assim, mais do que a regra, do que a exceção, essas supervisões são tensionadas em excesso assim, pela natureza do atendimento desses pacientes, e nós temos um recurso que é a reunião dos terapeutas que consegue dar suporte às supervisões. Então, nesse sistema de camadas, era como se fosse assim, que a camada sequente dá um apoio à camada precedente. Quando os recursos metabolizantes de uma camada são exauridos, então as reservas da próxima camada são convocadas. E a reunião dos terapeutas, apesar desse nome, participam não só os psicoterapeutas, mas os psiquiatras, os colaboradores assistentes, e que eu gosto de pensar assim, que é o coração e o intestino do ambulatório, porque é uma caixa ressonante onde as emoções dos atendimentos são sentidas e digeridas. E discutimos não só os casos clínicos, mas também angústias inerentes ao grupo, né? E, recobrindo a todas essas camadas, temos a instituição que dá suporte e respalda ao ambulatório. Então, conversando um pouco assim sobre a relevância da pesquisa, o transtorno de personalidade borderline é um desafio clínico, né? Muitas pessoas enxergam assim como casos até intratáveis, casos difíceis, casos que evocam uma grande hostilidade. Então, são casos de muita morbidade que impactam com muitos custos para a sociedade, em perda de horas trabalhadas, incapacidade funcional. E, até hoje, não existem evidências disponíveis que mostrem, pelo menos consistentemente, uma eficácia de nenhum psicofármaco para os sintomas nucleares, que envolvem um sentimento crônico de vazio, os distúrbios narcísico-identitários, uma difusão de identidade. O desgaste emocional para o terapeuta e psiquiatra também é grande, né? Então, isso impacta na capacidade de oferecer suporte para esses pacientes. Então, a psicoterapia também é o tratamento de primeira linha para o transtorno borderline. Então, foi nesse contexto, assim, esse caldo primordial de aminoácidos assim, que surgiu a vida no Onboard, que o ambulatório se formou e que nós elaboramos esse método que se demonstrou efetivo e foi surgindo essa necessidade, esse desejo de validar esse método através da pesquisa. Então, como eu mencionei para vocês, essa pesquisa é um estudo observacional, o N que nós almejamos é de 30, estamos próximos desse valor, se eu não me engano, acho que estamos com 27 pacientes até então. O objeto de estudo são pacientes com transtorno de personalidade borderline pelo DSM-5, que são atendidos aqui no ambulatório. Então, como critérios de inclusão, nós temos não só o diagnóstico do transtorno borderline, mas uma idade entre 18 e 35 anos. Como critério de exclusão, nós temos um déficit cognitivo aparente, porque inviabilizaria, de certa maneira, a abordagem psicanalítica. Diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial e de uso de substâncias também entra como critério de exclusão para esse estudo. Então, o objetivo é avaliar essa intervenção on-board desenvolvida aqui através dessas 23 escalas, que medem desde estrutura de personalidade, sintomas, diagnóstico, funcionalidade, readaptação à vida social. Então, nós esperamos assim, que os resultados desses estudos indiquem para a gente uma associação entre a intervenção on-board e uma melhora clínica dos pacientes. Esperamos até que demonstre uma associação significativa, assim, e que seja refletida por mudança nas estruturas de personalidade e diagnóstico, redução de comportamentos autoagressivos, tentativas de suicídio, avanços na readaptação social, diminuição do uso de serviços de saúde. Então, as admissões dessa pesquisa acontecem desde o ano de 2021. No projeto inicial, a programação era que ele tivesse um encerramento previsto em 2027, mas, talvez pelo jeito que estamos caminhando, a gente consiga concluir antes desse tempo. Então, nós fazemos entrevistas iniciais com esses pacientes que são admitidos no Onboard, no grupo de pesquisa faz essa entrevista, e avalia critérios de inclusão e exclusão através dessas duas entrevistas estruturadas, que são a SKID-PD e a SKID-CV, que são instrumentos feitos pelo próprio DSM, e que a SKID-CV avalia transtornos gerais em psiquiatria, enquanto a SKID-PD é especificamente para os transtornos de personalidade. Então, nós fazemos essa triagem e os casos que não atendem critérios para inclusão na pesquisa, eles continuam em atendimento no Onboard e só não fazem parte da pesquisa. Então, uma vez o paciente admitido na pesquisa, é aplicado a STAIPO-R, que é uma outra entrevista estruturada, que eu já vou detalhar também à frente.
e é enviado um protocolo de pesquisa para que seja respondido com umas escalas autoaplicáveis, e nós prezamos um intervalo de até 6 sessões do início do atendimento. A gente entendeu que seria um tempo assim que uma mudança estrutural ou clinicamente significativa não ocorreria. Interessante que os terapeutas e psiquiatras que atendem aqui no ambulatório também respondem em escalas, que são a GAF, que é uma escala de funcionamento global, a EACT, que é uma escala de avaliação de contratransferência, é uma escala muito interessante, né, que avalia o sentimento gerado no psicoterapeuta pelos atendimentos, e também o MOAS, que é uma escala de agressividade. Então, a cada ano, todas essas escalas são reaplicadas e durante um período de até 5 anos. Né? Então, também os membros do GEP, que é o grupo de pesquisa, eles passam por instruções antes de aplicar essas escalas estruturadas, e uma vez no ano nós também fazemos uma espécie de um curso de reciclagem para afinar essa entrevista. Então, aqui estão as escalas, então, como vocês podem ver, são muitas, são 23 no total. Eu tentei delimitar assim, só, pelo menos em grupos de escala, o que é que nós estávamos em busca. Então, temos as entrevistas estruturadas, que são a SCID-PD, e a SCID-CV e a STIPO, que servem também na triagem, avaliam diagnósticos e organização de funcionamento. Temos escalas que os psiquiatras e terapeutas respondem, temos 2 escalas que avaliam vínculo e aliança terapêutica, temos escalas que avaliam sintomas depressivos, de ansiedade e desesperança, temos escalas específicas para o funcionamento borderline, como com questões de mecanismos de defesa e narcisismo, e também escalas que avaliam um âmbito mais social, de funcionalidade, enfim. Então, eu queria dar um destaque especial para a STIPO, que a STIPO foi uma entrevista estruturada desenvolvida pelo professor Otto Kernberg, né, no Instituto de Transtornos de Personalidade de Nova York, e é uma escala que ela avalia a organização de funcionamento da personalidade. Então, não é uma escala diagnóstica em si. Uma pessoa pode não fechar critérios para transtorno borderline, mas apresentar uma organização de funcionamento borderline. Então, são avaliados 7 domínios maiores, que são domínios chaves assim, no transtorno borderline, que são identidade, relações objetais, uso de defesas primitivas e maduras, agressividade, narcisismo, valores morais. Né? Acho que um outro dado muito importante é que o Onboarder está colaborando para a validação dessa escala aqui no Brasil. Então, em paralelo a esse estudo aqui no Onboarder, existe um estudo na PUC do Rio Grande do Sul, né, do doutorando Luciano Bilodré, que está sendo orientado pelo professor Cláudio Motim, em que visa justamente a validação dessa escala aqui no Brasil. Os dados que nós coletamos aqui foram enviados e já está numa fase bem avançada. Assim, então, esperamos que também possa ser validado esse instrumento aqui no Brasil. Então, só finalizando, assim, a obtenção dos dados ainda está em curso, ainda não passamos por uma análise estatística desses dados, mas os resultados que tivemos parecem promissores. Assim. Por exemplo, no ano passado, dos mais de 20 pacientes que nós atendemos aqui no Onboarder, pelo menos 8 deixaram de preencher critérios para o transtorno de personalidade borderline. Isso, como eu falei, não inviabiliza que eles ainda tenham uma organização de funcionamento borderline. Acho que a gente precisa levar em consideração também que os casos atendidos aqui no Onboarder costumam ser casos graves, assim, casos que demandam um cuidado institucional e que também vamos levar isso em consideração na análise dos dados. Né? Então, para ilustrar então, esse funcionamento do Onboarder, esses dados da pesquisa quantitativa, a Camila vai trazer uma dessas pacientes que negativou critérios para o transtorno de personalidade borderline. Ela já encerrou o ciclo dela aqui no ambulatório, né, que é o caso Vanessa. Certo? Então, muito obrigado. Bom, então, bom dia. Meu nome é Camila, eu sou psicóloga, e eu trago aqui um caso clínico atendido por mim justamente para ilustrar o nosso trabalho aqui no Onboarder. Esse caso clínico ele foi atendido por mim nos 2 anos de especialização que eu fiz aqui e foi tema da minha dissertação de mestrado intitulada A Clínica do Não Acontecido e os Encontros Possíveis em Análise.
Então, só fazendo um parênteses, né, minha dissertação de mestrado, ela foi defendida em fevereiro desse ano e foi orientada pela professora doutora Elisa Sintra, na PUC São Paulo. E foi a partir da minha dissertação de mestrado que eu pude pensar justamente nas particularidades desse quadro, que é tão particular, né, que é tão singular, que é o transtorno de personalidade borderline, e também pensar nas particularidades da situação analítica que a gente encontra aqui no Onboarder. Então, a pesquisa partiu de um estudo de caso que foi construído a partir das minhas anotações feitas após o atendimento, né, e a partir dessas anotações que foram feitos recortes ao longo dos 2 anos de acompanhamento. Né, os recortes foram feitos a fim de ilustrar a teoria do amadurecimento emocional de Winnicott e também apontar as minhas estratégias enquanto terapeuta ao longo desse acompanhamento, né, podendo também comparar com algumas dimensões das funções maternas primárias, né? Então, comparar essas estratégias com essas dimensões que a gente encontra nos primeiros meses de vida na relação mãe-bebê. Mas isso considerando sempre da teoria winnicottiana a partir do amadurecimento. Então, eu acho que é importante reforçar o porquê esta paciente, né? O porquê que ela foi tema da minha dissertação e porque eu também estou trazendo ela aqui. Né, nos primeiros meses de acompanhamento, essa paciente ela tinha diversos sintomas, né, que também levaram à internação, à tentativa de suicídio, à automutilação, e ela, inclusive, foi tema de discussão aqui na reunião clínica do departamento há 2 anos atrás. Então, é uma paciente importante para a gente pensar as particularidades do nosso atendimento, né, e as particularidades também dessa região nuclear que a gente tem quanto analista paciente. Então, a partir desse atendimento dessa paciente, especificamente, eu me inspirei a refletir sobre o efeito das falhas ambientais na constituição do psiquismo a partir da teoria do amadurecimento de Winnicott. Então, aqui eu vou falar da região nuclear desse processo, que é a analista-paciente, mas que a gente não perca de vista todas as camadas envolvidas nesse processo, que são as camadas que o Gabriel bem trouxe. Né? Então, o trabalho da psicoterapia é uma das principais ferramentas de trabalho com esses pacientes, mas não há trabalho de psicoterapia sem toda uma rede. Então, o trabalho do psiquiatra, né, das supervisões, da reunião dos terapeutas, então, da gente reforçar essa questão dos dispositivos que o Onboarder oferece. Então, agora falando um pouquinho da paciente, né, essa paciente ela tinha 23 anos quando eu comecei a atendê-la. Eu atendi aqui no Onboarder, então, por isso que ela exemplifica justamente os nossos dispositivos e a nossa forma de trabalhar, que é sustentada e avaliada pela pesquisa. Né? Essa paciente, inicialmente, ela passou por alguns outros terapeutas antes de mim, e eu assumi aqui dentro do ambulatório. Né? Então, os encontros com a Vanessa, nome fictício, tá, gente? Eles duraram cerca de 1 ano e 8 meses, período no qual eu fui profundamente impactada pelas violências que ela sofreu ao longo da vida. Então, na época que eu a atendi, ela tinha 23 anos, e ela morava com a mãe, com quem tinha uma relação permeada de brigas e agressões verbais constantes. Então, era uma relação muito instável. A Vanessa, ela permanecia à mercê de homens que a violentavam continuamente, né? Então, ela permanecia muito desamparada e desprotegida por parte da mãe, que negava a violenta realidade que ela vivenciava. Né? Então, no parênteses, ela sofreu múltiplos abusos sexuais por homens da mesma família. Então, na ausência dessas testemunhas ao longo dos seus 23 anos, eu me vi convidada a ocupar esse lugar durante a sessão, de dar um reconhecimento às violências que ela sofreu ao longo da vida. Então, eu pude, assim, me identificar com a criança dela e compreender em um nível muito profundo e muito sensível em relação às necessidades dela. E, em relação às necessidades, e falando desse meu papel enquanto analista, isso me leva a pensar nos conceitos de ambiente suficientemente bom e de preocupação materna primária de Winnicott. Né? Então, um ambiente suficientemente bom, em determinado momento da vida, ele vai prover certos cuidados de maneira a favorecer a constituição do eu, né, ou do psiquismo, isso considerando à luz da teoria winnicottiana. E, dentre esses cuidados, a gente pode citar o holding,
né, para além de diversos outros cuidados que a mãe, o ambiente, na verdade, representado pela mãe, oferece a esse bebê. Então, para que isso seja possível, para que esses cuidados sejam ofertados, é necessário que a mãe entre em um estado psicológico denominado de preocupação materna primária. Então, o que seria o estado de preocupação materna primária? Seria um estado de uma grande sensibilidade, em que a mãe regride a um estágio muito primitivo, de maneira a se identificar com o bebê e a se adaptar sensivelmente às necessidades dele. Então, nesse processo, a mãe vai ter que oferecer certos cuidados, mas partindo sempre do princípio de que ela deve permanecer previsível, estável e constante. Isso vai garantir uma qualidade nos cuidados ofertados, e é justamente isso que se enquadra como ambiente suficientemente bom. Então, eu fiz esse recorte para pensar também no meu papel enquanto analista. Então, o Winnicott ele vai privilegiar o conceito de ambiente. Ambiente no sentido daquele que vai favorecer o potencial, como o professor Salvador falou. Existe uma tendência inata ao crescimento, à constituição do psiquismo, mas sem um ambiente isso não é possível. Então, eu penso o meu papel enquanto analista ambiente. Enquanto analista ambiente, eu precisava permanecer enquanto presença, oferecendo sustentação para os afetos mais intensos e devastadores de Vanessa. E aqui eu acho que é importante reforçar de que o Winnicott ele sustenta a ideia de que não existe mãe suficientemente boa sem um pai suficientemente bom oferecendo holding a essa mãe. Então, eu acho que é legal a gente pensar nessa ideia justamente no nosso trabalho enquanto dupla terapêutica. Então, aqui no Onboarder, o psiquiatra ele vai justamente oferecer holding ao terapeuta, para além do holding ao paciente especificamente. Então, o psiquiatra, retirando todas as preocupações que poderiam ser diretas com o paciente em relação ao terapeuta, ele permite que esse terapeuta possa entrar num estado próximo a uma preocupação materna primária, não como uma mãe, mas como alguém que vai estar muito próximo e identificado com as necessidades desse paciente, de maneira a permitir que esse terapeuta possa estabelecer um contato íntimo com o seu paciente. Então, o psiquiatra vai ter um papel fundamental para que o trabalho de análise, ali na região nuclear, aconteça. E também a gente não pode esquecer da dimensão do holding nos outros dispositivos do Onboarder também. Então, para que a dupla terapêutica possa executar o seu trabalho, é necessário todas as camadas oferecendo holding a essa dupla. Então, tem ali na região nuclear o terapeuta e o paciente, junto, acima desse terapeuta, o psiquiatra oferecendo holding para que ele possa se identificar com o paciente e assim por diante. Então, acho que eu queria reforçar a dimensão do holding. E aí, voltando um pouquinho para o caso, nos primeiros meses de acompanhamento de Vanessa, ela alternava a sua fala entre os abusos que ela sofreu ao longo da vida, a relação instável que ela mantinha com a mãe e a perda pelo seu primeiro terapeuta, nos primeiros meses de acompanhamento dela, aqui no Onboarder. E eu acho que é importante mencionar que esse meu primeiro contato com ela foi muito permeado por um conceito que a gente traz de Winnicott, que é de agonias impensáveis. Então, eu percebia que ela estava lidando, nesses primeiros meses, com um medo de aniquilação, que seria, frente a excessos internos e externos, essas excitações ficam sem uma resolução. Por quê? Precisa de um ambiente que possa prover determinados cuidados para que essas excitações tenham alguma resolução. Então, ela estava lidando justamente com essa ausência de um ambiente suficientemente bom que pudesse ampará-la e dar conta dessas excitações. Então, no começo do meu acompanhamento, eu estava lidando com algo de natureza primitiva, pré-verbal e pré-representacional. Então, só para contextualizar a gravidade dessa paciente. E nos primeiros meses de acompanhamento com ela, eu fui muito tocada por um sentimento de que algo terrível poderia acontecer com Vanessa. Então, parecia que a gente era embalada numa atmosfera de uma agonia muito grande, por silêncios muito extensos,
né? E, basicamente, o que eu podia fazer naquele momento era oferecer um olhar de amparo que desse sustentação para o sofrimento dela como um continente. Então, eu, basicamente, ficava ao lado dela, assistia a Vanessa chorar e oferecia esse olhar de amparo, né? Oferecendo holding. E eu sentia que esse acolhimento inicial tinha que ser sem palavras, porque qualquer interpretação ou fala seria intrusivo. Então, eu falo isso para sustentar a necessidade de, num primeiro momento, eu ter permanecido enquanto presença, né, oferecendo holding. Por quê? É necessário que o ambiente se mantenha previsível, monótono, constante, estável, né, justamente dada a gravidade desses pacientes. Então, uma interpretação poderia ser traumática nesses casos, justamente porque excederia a capacidade maturacional de Vanessa. E aí, frente a isso, né, em meio aos silêncios, a essa atmosfera muito difícil, a Vanessa, às vezes, retomava a última tentativa de suicídio dela, que foi deflagrada por mais uma situação traumática na sua vida, que foi a perda do seu último terapeuta por suicídio. Então, após uma semana receber a notícia, a Vanessa tentou suicídio, tomou uma dose alta de medicamento, junto com uma dose de bebida alcoólica, mas foi socorrida pela sua mãe. Né? Então, eu penso que, no momento em que a Vanessa estava começando a criar esperança de novo no mundo, há o rompimento traumático dessa ilusão, que começava a ser sustentada para que ela começasse a criar esperança de novo no mundo. Então, aquilo que eu estava falando, né, da constância na qualidade dos cuidados ofertados pelo ambiente, ela é quebrada aqui. Então, a Vanessa passa a lidar com uma agonia impensável, como diria o Winnicott. Então, eu quero reforçar esse momento em que ela se encontrava. Então, os atendimentos comigo se iniciam num total colapso de Vanessa. Então, era muito silêncio. A sensação era que a minha energia ia se esgotando ao atender ela, né? As falas eram muito pausadas. E, em meio a isso, eu tenho um sonho, né? Em meio a essa atmosfera tão difícil. E aí, eu vou contar um pouquinho o meu sonho. Né? No meu sonho, eu estava num congresso, sentada numa escadaria, junto com a Vanessa. A Vanessa estava um pouquinho atrás de mim, e logo atrás da gente tinha uma mulher amedrontadora, né? Tinha uma atmosfera de ameaça. E aí, com isso, né, eu sinto a necessidade de proteger a Vanessa e peço para ela vir um pouco mais perto de mim e entrar dentro da minha bolsa. A Vanessa entra na minha bolsa e eu carrego ela pelo congresso até achar um banheiro, que eu entendi que seria um ambiente um pouco mais protegido. E, no banheiro, eu abro a minha bolsa para ela poder sair. E, quando eu abro a minha bolsa, cadê a Vanessa? A Vanessa não estava mais lá. Né? E eu passo a ficar angustiada, procurando a Vanessa pelo congresso, tento ligar para o psiquiatra estava no avião, né? Então ele estava inacessível, e o sonho acaba com essa angústia. Onde estaria a Vanessa e o que poderia estar acontecendo de grave com ela? Então, para contextualizar vocês, né, o que seria o sonho nesse caso? Para o Winnicott, o sonho do analista com o seu paciente ele se enquadra no que ele chama de resposta total às necessidades do paciente. Então, por ser uma criação da situação analítica, ou seja, da dupla, por mais que revele conteúdos meus, que foram devidamente trabalhados em análise pessoal, eles também revelam conteúdos, afetos e necessidades do paciente, nesse caso da Vanessa. Então, é um tipo de comunicação muito primitiva, a partir de uma identificação muito sensível que eu tive com a Vanessa. Então, a partir disso, eu pude ter algumas compreensões desse sonho enquanto ferramenta para análise. Então, eu entendi, naquele momento, o sonho como uma comunicação pré-verbal e primitiva das necessidades dela e de que necessidade eu estou falando, né? De que, frente a qual necessidade eu estava sendo convocada. A necessidade de ser gestada, isso é a necessidade de Vanessa. Né? Então, naquela época, a sensação era que eu estava oferecendo um continente uterino à Vanessa que a mãe não havia dado. Então, era como se eu tivesse que guardar a Vanessa dentro dessa bolsa, porque ela não estava pronta ainda para nascer. Né? Então, ela precisava ficar fora dessa bolsa, porque fora ela se esvaía, ela se desintegrava. Né? Então, ela precisava ficar nessa bolsa. Então, por um momento, pelo menos nesse primeiro momento de atendimento, a gente precisava se tornar um
para que ela pudesse emergir. Né? E o seu sumiço no sonho me dizia sobre a sua tendência a deixar de existir, né? Que seria essa tendência a se desintegrar, dada a gravidade do caso. Então, eu precisava me manter muito próxima dela. Né? Então, esse é o meu sonho e o que significava a partir da teoria unicotiana. Opa. Então, de novo, reforçando a necessidade da minha presença enquanto analista, oferecendo holding nesse primeiro momento, né, como uma forma de gestá-la. E aí, o acompanhamento foi indo, né, as sessões foram caminhando, e eu fui observando que, a partir da oferta de holding e sustentação, né, e desse olhar de amparo, a Vanessa ela foi podendo ter uma maior estruturação do aparelho psíquico e o desenvolvimento de um espaço interno. E isso foi podendo ser visto também pelo sentimento que ela começou a ter de estar viva. Né? Isso era sustentado por uma fala dela, de que era a primeira vez que ela pensava no futuro ao invés de morrer. Né? Então, esse é o sentimento que ela trouxe e que foi muito importante como um dado de que ela estava podendo ter um pouco mais de continência em relação aos seus próprios afetos. E isso foi reforçado também com o surgimento de sonhos da paciente em análise. Então, foi muito marcante um sonho, em determinado momento, em que, na vida, ela estava lidando com um estresse muito grande frente à entrega de alguns trabalhos na faculdade. Então, ela sempre teve dificuldades, né, de interação social com outros colegas. Né? Parece que esses colegas não estavam ajudando ela nesse trabalho e ela estava com muito estresse. E aí, frente a essa entrega de trabalhos, ela tem um sonho com uma amiga. E essa amiga mostra um antebraço cheio de cortes. Né? E, como num espelho, a Vanessa mostra o antebraço dela também cheio de cortes. Né? Muito diferente de outros momentos do acompanhamento, né, em que ela teria se automutilado, ela pôde sonhar com essa possibilidade. Inclusive, quando eu questiono sobre possíveis associações, a Vanessa fala de que talvez fosse o inconsciente dela falando sobre a vontade dela de se cortar. Né? Então, eu penso que, dessa vez, a gente pôde falar da sua vontade de se cortar, das dores, das angústias daquele momento, a partir do seu sonho, ao invés do corte real em seu braço. Então, isso a gente pode ver uma diminuição dos sintomas aqui, né, que também foi avaliado pelo pessoal da pesquisa pela SCID, e que a gente percebe essa diminuição. E o que significa isso à luz da psicanálise? Né, de que ela estava podendo dar mais continência aos seus afetos. Né? Então, ela não estava recorrendo à automutilação, por exemplo. Aqui. Né? Aqui eu vou pular mais para a gente poder partir também para a nossa discussão. Né? Mas outros sonhos começaram a surgir em análise, principalmente mais para o final do meu acompanhamento com ela, e que também sustentavam a ideia de uma melhor organização e estruturação do aparelho psíquico, né? E que mostravam que ela estava caminhando rumo à integração. Ainda não tinha alcançado uma integração, mas ela já podia constituir um espaço interno em que esses afetos podiam ser contidos. Então, em determinado momento, que ela também estava passando por um estresse muito grande, ela tem 2 sonhos. Né? No primeiro sonho, ela estava diante de um tobogã muito alto. Né? E ela está morrendo de medo de descer desse tobogã. E aí ela olha para o lado e vê uma boia. Ela fala, bom, vou pegar essa boia, então, e vou descer. No início da descida, ela ainda está morrendo de medo. Né? Mas, à medida que ela vai podendo se sentir segura e vai descendo, ela começa a sentir prazer e se divertir na descida. Né? Já no segundo sonho, que eu acho que é muito significativo, ela está na praia, né? E está diante de uma grande onda que está se formando. Né? E aí ela se lembra, justamente, que, nesses momentos de uma grande onda, ela entrava em pânico e pensava, bom, como é que eu vou fazer para me proteger dessa onda? E aí ela se lembra de quando ela era muito pequena, na infância, de quando ela ia para a praia, de que, frente a uma onda grande, ela tinha que mergulhar muito fundo para poder atravessá-la. E aí
Diferente de outros momentos em que ela teve esse mesmo sonho, desta vez foi a primeira vez que ela sonhou de fato mergulhando a onda e atravessando. Antes desse momento, ela não conseguia sonhar atravessando, ela só vivenciava a angústia dessa onda chegando. Então, a gente pode perceber que, mesmo no prenúncio de um colapso, né, frente ao medo dela de uma aniquilação, ela pôde dar continência aos próprios afetos, né, encontrando estratégias, mesmo que seja por meio dos sonhos, para enfrentar essas dificuldades inerentes da vida. Então, era um pouco isso o que eu tinha para trazer, né, do caso. É só um recorte do recorte, mas eu acho que é mais para exemplificar o quanto o nosso processo, partindo aqui da região nuclear desse processo, ele vem de frente com a pesquisa, né, e a proposta da pesquisa de comprovar a efetividade da intervenção on-boarder. Né? Então, a gente acredita no vínculo, né? A gente acredita no trabalho de integração da dupla, a gente acredita no trabalho de integração de todos os nossos dispositivos para que isso que eu acabei de falar aconteça. Tá bom? E é isso. Obrigada. Muito obrigado à equipe do On-Boarder, uma excelente apresentação. Eu acho que faz a gente pensar em muitas coisas, né? Nós estamos com o tempo um pouco avançado do ponto de vista do horário, então eu vou me poupar de fazer comentário e já vou abrir para a participação de vocês, para não roubar o espaço da plateia. Acho que impacta, né, e demora para digerir um pouco. Eu tenho duas perguntas. Eu tenho duas perguntas. Tem aqui no chat 2 comentários que foram feitos mais para o início da apresentação, cumprimentando o Salvador pela apresentação dele. Um da Cristiane e outro da Vanessa, mas não essa Vanessa aí, que é um pseudônimo, né? Eu vou fazer duas perguntas. A primeira é a seguinte. Eu imagino que, do ponto de vista de proposta de intervenção, isso sempre vai, no caso específico de transtorno borderline, isso vai variar muito de acordo com a orientação teórica do serviço, né? Existem serviços no mundo, né, obviamente voltados para tratamento de transtorno borderline. Certamente a gente vai ter um determinado tipo de foco se esse serviço for na França, por exemplo, onde a psicanálise ainda é algo muito importante, nos Estados Unidos, onde prevalece um outro tipo de abordagem, regra geral. Obviamente existem os casos específicos, como o serviço do Kemberg, né? Ou na Inglaterra, né, onde a gente lembra um pouco eu e o Salvador, que fazemos parte do passado, segundo o Cícero, né, Salvador, da clínica Tavistock, né, que de alguma forma tinha também uma abordagem interessante. Então, eu queria que você pudessem comentar um pouco como que a proposta de intervenção do nosso on-boarder aqui, do nosso departamento, se compara com de outros serviços fora. E depois uma perguntinha para Camila. No ambiente bom, né? A mãe suficientemente bom, né? A mãe suficientemente boa, o pai suficientemente bom, representado pela terapeuta e pelo psiquiatra. É sempre um psiquiatra homem e uma terapeuta mulher? Como é que fica essa questão da mãe e do pai aí? Eu queria que você comentasse. Bom, eu acho que lá fora, né, a gente tem, lá fora e aqui também já temos, né, pessoal da DBT, da dialética comportamental, pessoal do IPQ estuda bastante também, que é da Marsha Linehan, né, que ela fez o Border trouxe, né, esses dois extremos de uma psicoterapia mais comportamental, cognitiva e da psicanálise, e foi se juntando, né? A própria Marsha Linehan fala em contratransferência também no meio da cognitiva comportamental. Então, são em torno de 5 psicoterapias que já estão bem comprovadas, né, com ensaios clínicos, e o nosso aqui vai provavelmente se encaminhar a isso.
esses nossos dispositivos têm uma diferença muito grande, que é nenhum desses fala, por exemplo, dessa questão do atendimento do psiquiatra, do psicoterapeuta e como fazer essa integração. Isso, nenhum desses dispositivos comenta sobre isso, muito menos da questão da supervisão da dupla e da reunião dos terapeutas também. Isso não existe descrito em todos esses outros serviços que tem, né? Eu acho que a questão teórica, professor, assim como a mentalização, como o professor Salvador trouxe, tem essa busca de não ficar usando teorias para dificultar a coisa, né? Muito pelo contrário, ele consegue traduzir aquilo em coisas tão mais compreensíveis a ponto de serem utilizadas ali. Tanto que uma das grandes coisas, uma coisa muito boa para o paciente borderline, é o Good Psychiatry Management do Gunderson, infelizmente faleceu agora em 2019, que ele traz um manual que o pessoal fala assim, mas é muito difícil para o border, precisa ter muita carga para poder dar conta, né, em relação à psicanálise. Mas não, ele traz algumas orientações ali. É claro, são orientações que dentro do próprio terapeuta, quando eu falo terapeuta, são os cuidadores em geral, precisa estar uma coisa muito bem estabelecida, como, por exemplo, a questão do preconceito, né? E a questão do preconceito passa pela questão da compreensão, né? Que até o Akisco falava lá em 2000, que o border era o paciente que precisava de um substantivo para deixar de ser um adjetivo, né? Então, acho que quando a gente consegue passar isso para os terapeutas, essas pequenas orientações são muito poderosas, como, por exemplo, a bidiagnóstico, explicar a questão genética, tira aquele ambiente de culpa. Então, não necessariamente precisa ter todo esse arcabouço teórico psicanalítico, né? Esse é a nossa forma de pensar, né? Mas no momento em que a gente consegue fazer tudo isso, tem um resultado muito bom, né? E o Good Psychiatry Management do Gunderson, que introduziu o border no DSM em 80, no DSM-3, é uma alusão à mãe suficientemente boa, né? Então, Good Psychiatry Management, né? Então tem todo uma base psicanalítica, mas que não necessariamente quem lê, muito pelo contrário, acho que a grande maioria que se beneficia desse manual não é psicanalista. Camila? Acho que está funcionando esse aqui, né? Creio que sim. Eu acho que para pensar na questão da mãe suficientemente boa e do pai suficientemente bom, acho que o Winnicott ele não atrelava esses papéis a gênero, né? Na verdade, ele está falando de função materna e função paterna, né? E de pensar a função materna como a pessoa que está ali nos cuidados diretos com aquele bebê, né? E no pai daquele que vai dar suporte a quem está nos cuidados diretos com aquele bebê, mas é a pessoa, né? Por isso, eu acho que queria desatrelar da questão de gênero, tá bom? Não sei se responde a pergunta. Como é que os pacientes que participam da pesquisa se sentem respondendo 23 escalas? Eu vou dizer assim, eles se sentem cansados, assim. Eu acho que, mas eles são colaborativos, professor. Acho que assim que eles entram na pesquisa, a gente informa assim, olha, que tem esse interesse acadêmico no ambulatório também, que fazemos a assistência, mas também fazemos a pesquisa. Dificuldades, assim, um paciente que está num momento mais difícil e encontrar um momento para conseguir coletar esses dados, mas acho que tem que agradecer muito a pesquisa que se esforça bastante assim, e consegue coletar esses dados. Realmente são muitas entrevistas, por vezes... obrigado. Por vezes pode ser um pouco cansativo assim, para os pacientes, principalmente essa repetição anual, mas, enfim, pelo menos conseguimos. Assim, talvez a força do vínculo do psiquiatra e do psicoterapeuta ajudem também. Mas eu imagino que essas escalas elas são aplicadas muito no início, né, quando o paciente é admitido praticamente, né? Então, eles ainda, possivelmente, estão numa situação onde foram um pouco ainda... A criação de vínculo talvez nem tenha ainda tido tempo suficiente para tanto, né? Fiquei pensando se não tem paciente que desiste diante de tanto
de tanto trabalho, na verdade, porque eles vêm com uma expectativa, possivelmente, e ainda que eles, de atendimento clínico, e ainda que eles aceitem fazer parte da pesquisa, eu imagino que eles pouco se surpreendam com, de alguma forma, como o que isso implica, né? Então, foi uma coisa que ficou um pouco na minha cabeça e que eu achei interessante que você pudesse explicar. Inclusive, já tivemos casos, sim, de pacientes que, enfim, no primeiro ou no segundo ano de pesquisa, ou desistiram do tratamento aqui no onboarder, ou da pesquisa especificamente, dizendo assim, não respondo mais os dados. Infelizmente, foram dados que a gente acabou perdendo, assim. Mas, enfim, talvez algo que tivesse dentro do desenho do estudo, assim, principalmente pela natureza desses pacientes, assim, constância, essa instabilidade. Eu fiquei pensando um pouco na natureza do problema que essa pessoa tem, né? Ou seja, se fosse uma pesquisa que eu estivesse propondo para quem tem toque, talvez eu esperasse uma reação um pouco diferente, né? Mas quando você está lidando com um paciente border, né, é de uma complexidade e de uma disrupção do ponto de vista de comportamento. Acho que o Cícero queria comentar isso, né? Acho que a Dida lembrou bem, são pacientes que têm a questão da identidade, né, professor? Então, um dos pontos ali do Good Psychiatry Management, por exemplo, fala dessa importância de dar um diagnóstico, né? Porque o paciente começa a se sentir compreendido e ouvido. Então, para muitos pacientes, nesse começo, passar por essas avaliações, ele está sentindo que alguém está olhando para ele. Então, muitos se sentem bem fazendo essas escalas. Uma coisa que sempre vem à minha cabeça quando eu estou lendo o resultado de alguma pesquisa com medicamento, principalmente de maneira geral, antidepressivos, quando você acompanha um paciente por 8 ou 12 semanas, né? O nível de atenção que esse paciente recebe, além do próprio produto, ainda que de alguma forma essa atenção seja tanto com o princípio ativo quanto com o placebo, é absurdamente grande comparado com o que habitualmente as pessoas recebem em termos de uma atenção, né? Então, qual é o efeito que isso tem do ponto de vista daquela melhora que é observada, particularmente num espaço de tempo tão curto como 8 ou 12 semanas, e o quanto isso vai se manter, né? Então, isso não se aplica só à questão do border, né, que você está comentando, mas acho que quando a pesquisa, de alguma maneira, acaba representando na vida daqueles voluntários de pesquisa, daqueles pacientes que estão recebendo tanta atenção, o efeito que isso tem do ponto de vista terapêutico para eles, né? Então, acho que é uma questão sempre importante da gente lembrar. Está aberto para mais. Professor Sérgio Blay. Obrigado. Bom dia a todos. Foi uma apresentação excelente, realmente difícil a gente ver serviços que cuidam desses pacientes, né, pela gravidade deles. E eu queria fazer um comentário só muito breve, pelos que vocês falaram. Talvez valha a pena também estudar um pouco pelo recurso humano intensivo, né, que esses pacientes demandam, e pelo resultado que a gente pode ter, né, a relação de custo-benefício disso, porque se a gente pensar do ponto de vista institucional, né, o recurso humano necessário, né, para você fazer um empenho desse tipo não é trivial, né? E a outra coisa que eu queria, a pergunta, é que, dada a natureza desses pacientes que a gente está tratando, é muito bom a gente ver resultados positivos, como esses que vocês estão falando, né? Mas a natureza desses pacientes, né, é de trazer desafios e fracassos, né? Embora eu tenha notado que vocês tenham comentado, né, do sucesso bastante grande em um número grande de pacientes, mas vocês pudessem dar algum tipo de referência, né, dos fracassos, desafios, né, e problemas gravíssimos que esses pacientes devem trazer. Queria que vocês pudessem desenvolver um pouco isso. Obrigado. Quanto à questão do custo, Tá ouvindo? Quanto à questão do custo, tem uma escala que a gente está usando, né, para essa questão dos custos, que é o Djacir que está fazendo essa parte do braço da pesquisa, e a gente espera que tenha um bom resultado, até mesmo por isso que você está falando da gravidade, né? Quanto à gravidade, é verdade, professor. Acho que a gente também tem que, dizia um professor meu, fazer o gol das rodadas é muito tranquilo, né? Mas acho que mostrar os fracassos, né, no sentido do que a gente gostaria de ter, acho que é muito importante, porque até
aumenta, né, essa nossa capacidade de dar conta disso também. Então realmente a gente se debruça muito em cima dos casos não bem-sucedidos, né? Pacientes que desistem do atendimento, a gente leva para as reuniões também para conversar, para entender o que aconteceu, né? E os casos de suicídio, né? Que a gente teve, acho que 4 ou 5 casos de suicídio, né? Então, as reuniões dos terapeutas são sempre muito importantes, né? Eu lembro a minha paciente que cometeu suicídio, né? E levei para a reunião dos terapeutas. Eu lembro que começamos a falar de algumas coisas teóricas, tal, e eu falei, não está ajudando muito, né? Foi quando a gente começou a falar, então, das angústias de cada um, das experiências. Isso que é um ponto que eu converso com o Elson, né, do ambulatório de suicídio dele, quanto que essa reunião é muito importante mesmo. Então, realmente, falar dos fracassos é essencial para a gente poder continuar, inclusive, que é uma coisa que a gente via muito no decorrer do nosso ambulatório, os terapeutas tendo aquela saída francesa, né, que, de repente, por que tal pessoa foi embora, por que não foi? E a gente foi revendo também, era bastante, consumia muito tudo isso, então realmente a gente cada vez mais dando importância aí, e talvez acho que sim, é uma ideia para quem sabe uma próxima reunião clínica trazer, né, essas situações que a gente não foi bem como a gente gostaria que fosse, né? Se esses suicídios eles estão incluídos dentro desses 20 que vocês estão falando, fazem parte do desfecho desses Sim. 20, fazem, né? Sim, é que esses 20, depois que começou, não teve ainda, né? Aham. Esses 4 ou 5 que tiveram foi antes da pesquisa. Ah, tá. Uhum. Mas acredito que sim, faria parte, né? E a outra questão é exatamente isso, né? Qual é o grau de persistência que os terapeutas ou os cuidadores conseguem ter ou manter na equipe em função do desafio desses pacientes, né? Em número, assim, eu não saberia dizer. Ficam pessoas, é razoável um número, eu acho que é um número bom, né, de pessoas que ficam, mas realmente alguns que gostam muito quando passam aqui falam que foi muito bacana, mas que deu aquele momento dos 2 anos e vão, né? Então realmente traz exige bastante do nosso psiquismo realmente, né? Mas eu não teria exata essa informação, professor. Não, existe uma população dos terapeutas, dos psiquiatras que estão no on-boarder, que já tem traços da personalidade. É interessante quem que vai para o on-boarder, quem que vai atender pacientes borderlines. Então, isso já tem uma seleção natural até aqueles que chegam até nós. E eu só queria colocar essa coisa do fracasso e das conquistas. São pacientes tão difíceis que não dá para a gente não deixar de falar das conquistas. Até a gente precisa delas, porque nos faz acreditar que continue investindo, né? Porque, realmente, uma vez que um paciente consegue se organizar, poder ter mais continência, existe uma propagação, porque aquele paciente não é à toa que ele se tornou um borderline. É uma desestrutura familiar, que muitas vezes está por trás. E se ele se consegue se organizar, existe uma possibilidade de se propagar dentro da estrutura ali familiar. Uma pergunta para o Salvador. Quando a gente pega os manuais de diagnóstico e vê os critérios diagnósticos, né, de alguma maneira a gente vai ver aquilo que é o mais comum no caso específico do que estamos tratando aqui hoje, de todos os pacientes que poderiam ser considerados como portadores de transtorno borderline, né? Não tem pelo menos um conjunto de sinais e sintomas ali que permitem uma aproximação diagnóstica clínica de um paciente como esse. A minha pergunta para você, que está há muitos anos lá no on-boarder, é o quanto, do ponto de vista psicodinâmico, esses pacientes são muito semelhantes, né? O quanto, na investigação da história passada, né, de um diagnóstico psicodinâmico desses pacientes,
há um núcleo realmente muito comum do ponto de vista daquilo que caracteriza o transtorno borderline, o quanto há de diversidade? O que você poderia comentar sobre isso? Isso me leva a lembrar que existem os critérios objetivos para fazer o diagnóstico e existem também, inevitavelmente, critérios subjetivos, que não entram em nenhuma escala. Então, recentemente, até nós tivemos um caso semelhante. A impressão subjetiva era uma paciente border, que podia se beneficiar do nosso atendimento. Porém, nos critérios objetivos, ela não correspondia, não tinha naquela intensidade os sinais e sintomas que estavam na tabela. Mas, psicodinamicamente, sim, era border. É algo que faz parte de critérios intuitivos e subjetivos de avaliação, que são, na verdade, são os mais importantes, porque você vai lidar com o psiquismo, com a parte subjetiva e não com a parte objetiva. Do ponto de vista psicodinâmico, a parte objetiva não é a mais importante, ela é uma aparência, vamos dizer assim. É importante que a gente possa ver o que está por baixo da parte objetiva. Mas, do ponto de vista da psiquiatria e da pesquisa, a parte objetiva é a mais importante, porque o subjetivo é o menos respeitável cientificamente. Então, essa dualidade a gente tem que lidar o tempo inteiro, porque a ciência ainda é uma ciência dualista. Ainda nós não evoluímos para uma maneira integrada dessas coisas. Então, não sei se é nesse sentido a sua pergunta. Infelizmente, a Fernanda saiu. Eu ia perguntar para ela, como junguiana que ela é, se a compreensão psicodinâmica, de acordo com a psicologia analítica das pessoas com transtorno borderline, se assemelha, o quanto se difere disso que a gente está, de alguma maneira, comentando aqui. Mas vai ficar para uma outra vez. Geralmente, a tendência atual é muito semelhante em todas as vertentes. Os nomes que se dão aos fenômenos, aos sintomas, ou as teorias são diferentes, mas a essência se aproxima muito entre si, porque a realidade pressiona nesse sentido. Há uma realidade do paciente que pressiona o terapeuta. É um paciente muito forte, no sentido de se impor. Assim como o Hamlet, né? Ele se impõe e ele obriga o terapeuta a esquecer as suas formulações teóricas ou a não dar tanta importância e se abrir para a realidade que o paciente está apresentando. Bom, acho que já chegamos no nosso tempo, passamos até um pouquinho, né? Então, quero agradecer à equipe pela excelente apresentação, foi muito boa, né? Da paciente aqui denominada de Vanessa, que obviamente não é o nome real dela, como a gente sempre pede para que seja colocado. O professor Jair me pediu para novamente, ao fim da reunião, lembrar que na sexta-feira que vem, em razão de acontecer um concurso aqui nesse anfiteatro, nós não teremos a reunião científica ou clínica como em todas as sextas-feiras. Voltamos a nos rever daqui a 2 semanas. Muito obrigado.